Seja você bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Vamos falar sobre... E meu nome é Leandro Lestat e você está aqui para poder aprender um pouquinho mais sobre Isaías. Hoje é a nossa quinta aula sobre Isaías. Estamos chegando na metade do curso, basicamente. E para mim é um prazer poder compartilhar essas coisas com vocês, poder compartilhar essas verdades tão importantes sobre o livro de Isaías. E que possamos realmente levar essas coisas para a nossa vida. Inclusive, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre Isaías 13 até 23. Então, são alguns capítulos, na verdade, que quando nós pegamos para poder estudar, eles falam muito da parte histórica de Isaías. Só que fica aquela dúvida, beleza, e aí, como que eu posso aplicar essa parte histórica na minha vida? O que eu posso utilizar para poder colocar isso na minha vida? Então, na verdade, eu gostaria que a gente pudesse pensar sobre isso durante essa aula, o tempo todo, e pensar como que a gente pode aplicar o que a gente está aprendendo durante essa aula na nossa própria vida, no nosso próprio tempo, ok? Então, não esqueça de, primeiro, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e o mais importante, faça a sua inscrição aqui no canal, para que você possa ficar ligado aí em todos os vídeos, em todas as novidades aí que vão acontecer durante o canal, beleza? Obrigado aí para vocês que estão comentando sempre nos vídeos, continuem comentando, eu adoro os seus comentários, eu gosto muito quando vocês comentam, e eu sempre dou um jeito de tentar responder, de tentar deixar um like, pelo menos. Então, assim, não deixem de comentar, beleza? Obrigado aí por todo o apoio. Nós estamos chegando a 600 inscritos aqui no canal, e isso é um marco bem especial. Eu sei realmente que o Pai Celestial ele tem ajudado muito para que essas aulas possam realmente alcançar mais pessoas, essas aulas possam ajudar outras pessoas a conhecer mais um pouquinho sobre o livro de Isaías. No canal, né, também temos os vídeos sobre o Vem e Segue-me. Então, são vídeos realmente que eu tenho feito para poder realmente ajudar e compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Eu espero que possa chegar a mais pessoas. E obrigado, muito obrigado por você que está aí acompanhando sempre o canal. Beleza? Não podia deixar de agradecer, que isso é muito importante. Vamos lá, começando então o nosso bate-papo hoje sobre Isaías. A gente vai começar com Isaías 13. Eu selecionei alguns versículos para que nós pudéssemos falar sobre nesses capítulos, né? Não vamos falar sobre todos os versículos, mas eu selecionei alguns para nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Primeira coisa que a gente precisa entender eu falei isso acho que nas primeiras aulas sobre Isaías, que a gente tem uma coisa chamada de dualismo judaico. O que seria isso? É quando nós temos profecias que iriam se cumprir, tanto na época de Isaías, então muitas coisas que Isaías estava profetizando era relacionado ao que acontecia com Israel, né, com Judá, com Jerusalém, ou seja, eram coisas que iriam acontecer naquela época, e também seriam coisas que aconteceriam no nosso tempo, tá? Na nossa dispensação, são coisas que iriam acontecer durante a época do milênio. Então, nós temos muito isso, dualismo judaico, né, durante todo o período que Isaías está profetizando. E nesses capítulos que vamos falar hoje, são capítulos essenciais relacionados a isso. São todos voltados a dualismo judaico. Então, a gente tem que pensar em todo o tempo. São coisas que ele estava falando sobre aquele tempo, mas que também se relacionam aos nossos tempos. E, na verdade, uma das coisas que ele estava profetizando mais durante esses capítulos seria sobre a queda da Babilônia. Então, quando a gente está falando aqui da Babilônia, ele começa falando sobre peso. O que seria um peso? É um prenúncio de desgraça contra a Babilônia. Então, sempre quando ele falar sobre peso aqui, nesses versículos, ele está falando sobre profecias relacionadas à queda da Babilônia, ou profecias relacionadas à queda de um certo reino. Tá? Ele fala sobre peso ao Egito, peso às regiões, à Síria, né? Ele fala sobre peso às regiões que
compartilhavam alguma coisa relacionada à Babilônia, tá? Então, precisamos lembrar disso. Peso é quando há uma profecia de queda, de desgraça contra aquele lugar. No caso, em todos esses versículos vão ser um peso contra a Babilônia. Então, Babilônia, nesses versículos, ele tem um simbolismo muito especial, que é um símbolo da condição e julgamento nos últimos dias. Então, quando a gente está falando sobre Babilônia nesses versículos de Isaías, a gente está falando sobre um símbolo da condição que Babilônia estava naqueles dias e o símbolo de uma condição que o mundo de hoje estaria, né, nos últimos dias. Como seria o julgamento para esses últimos dias. Então, ao mesmo tempo, ele usa como símbolo o mundo e suas maldades. Assim, quando Isaías ele fala da Babilônia, ele refere-se tanto ao império do mesmo nome, daquela época, como a Babilônia espiritual, tá? Então, peso, quando ele usa essa palavra peso, ele está falando, então, sobre aqueles julgamentos que cairiam sobre essas cidades. Então, isso é bem importante, porque o tempo todo ele vai usar essa palavra, tá? E aí é o seguinte, suponha que alguém diga para você que os capítulos de peso, né, de Isaías, de 13 a 23, tiveram seu valor lá naquela época da Babilônia, mas encontram pouco valor nos tempos modernos. O que você responderia? O que você diria para a pessoa que fala isso? Poxa, naquela época tinha aplicação, aquilo que Isaías estava falando era para a época dele. Para hoje não tem por que a gente estar vendo isso. Para que a gente está estudando sobre pesos da Babilônia? Então, o que você responderia? Que versículos você poderia utilizar para refutar essa afirmação? Então, eu gostaria que você colocasse aí embaixo, coloca aí nos comentários, que versículos que vocês utilizariam, ou o que vocês diriam para a pessoa que está falando, olha, isso aqui não tem nada a ver com o tempo de hoje. Beleza? Então, a gente vai começar vendo aqui o capítulo 13, versículo 1, 2 e 4. E no 1 fala assim, peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Lá no versículo 2, alçai uma bandeira sobre um alto monte, levantai a voz a eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Então o Senhor está falando aqui com Isaías um papel que ele teria muito importante de ser um estandarte para as pessoas, de alçar uma bandeira, de ser uma referência para as pessoas, é o papel dele como profeta. E ele fala, levantai a voz a eles e acenai-lhes com as mãos. Já se ouve a voz de ruído sobre os montes, como de muito povo, a voz de rebuliço de reinos e de nações congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Então, quando ele fala aqui, já se ouve a voz de ruído sobre os montes, como de muito povo, esse de muito povo, de multidão, né? Então, aqui no Manual do Instituto fala o seguinte sobre isso, que a multidão é um grande povo que se congrega, convocada pelo Senhor dos Exércitos, pronta para a batalha. Essa multidão são os santos que nos últimos dias serão reunidos de todas as nações e alistados no exército de Deus vivo, a fim de combater a iniquidade. Então, aqui está falando de um período, né, bem importante relacionado à queda da Babilônia nos últimos dias, em que os santos seriam comandados pelo Senhor contra a Babilônia, contra Satanás, né? E aqui uma coisa bem importante, né, que a gente tem que falar também, é que lá no final do milênio, a gente vai ter uma guerra que é chamada de Gog e Magog. Essa guerra vai ser uma guerra de testemunhos. Então, uma guerra que vai acontecer lá no final do milênio. Então, uma das profecias, né, que eu falei lá no início, que se relaciona bastante ao livro de Isaías, são profecias relacionadas ao milênio e ao fim do milênio. Tá? Então, essa multidão, esse grande povo convocado pelo Senhor dos Exércitos para uma batalha, isso tem muito a ver com essa batalha que vai acontecer no final do milênio. Versículo 11 e 12.
porque castigarei o mundo por causa de sua maldade. Isso antes do milênio. E os ímpios por causa de sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos. E abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro. E um homem mais do que o ouro fino de Ofir. Olha que interessante que ele fala aqui, né? Seria mais fácil encontrar homens justos que o precioso ouro, né? Então, por isso que vai ter o valor de uma pessoa justa de ser encontrada nos últimos dias seria tão importante quanto o valor de um ouro. Então, os iníquos eles serão varridos da terra e os justos permanecerão, tornando-se joias preciosas no diadema real do Senhor. Ou seja, o que vai acontecer antes do milênio? Antes do milênio, a gente vai ter a segunda vinda do Senhor. A terra ela vai passar por um processo de celestialização. Então, ela vai passar por um processo de morte física para que ela possa ressuscitar. E a gente vai estar, durante o milênio, vivendo num estado de terrestrial, né? Então, o que acontece? Para que isso aconteça, os iníquos eles vão precisar sair de cena para que os justos possam realmente ficar, tá? Então, os justos tornar-se-ão, então, joias preciosas nesse momento, no diadema real do Senhor. Lá no versículo 3 desse mesmo capítulo, ele falou o seguinte: eu dei ordens aos meus santificados, também chamei os meus valentes para executar a minha ira, os quais exultam a minha majestade. Né? As palavras santificado aqui, de acordo com o estudo das escrituras, e santo são traduzidas como sinônimos de duas palavras do idioma hebraico, santificação e santo. Ou seja, são palavras relacionadas àquele estado, né, que as pessoas têm de procurar melhorar, né, de procurar se santificar, tá? Então, será uma época de grande calamidade e desastre, como, por exemplo, foi na época de Isaías, quando aconteceu a queda da Babilônia. Então, naquela época, todo o clima político e todas as condições foram abaladas. E isso é o que vai acontecer também nos últimos dias, né? Todo o clima político, todas as condições do mundo serão abaladas também. Os céus desaparecerão quando a terra voltar à condição que já usufruiu, recebendo a sua glória paradisíaca, ou seja, a glória para a época do milênio. Esta glória, isso fala no manual do Instituto, não deve ser confundida com o estado celestial, que será o derradeiro destino dessa esfera. Essa glória se refere à condição milenial na qual toda a vida gozará de contínua paz. Ok? Então, voltando a falar, né, nessa época aqui, o que está sendo falado, tanto para aquela época, né, da queda da Babilônia, quanto a época da queda do mundo agora. E a recompensa para os santos, né, que seria viver ali durante o milênio. Versículo 14 a 18 fala o seguinte: cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Qualquer que for achado será transpassado, e qualquer um que com ele se juntar cairá a espada, e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que eu incitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Quando a gente está falando de medos aqui, é um reino que tinha lá naquela época, um reino que tinha numa região montanhosa, tá, acima da Babilônia. Então ele está falando exatamente o que aconteceria lá naquele momento da queda da Babilônia. E os seus arcos despedacerão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os seus filhos. É pesado, né? Então, ele está falando exatamente do que iria acontecer, né, quando a queda da Babilônia física
naquela época aconteceria, né? Os medos, né? Esse povo lá da região montanhosa desceria sobre a joia do Eufrates e a dizimaria, destruiria. Então, esse medo, né? Esse povo seria um poder superior, não interessado em riquezas, mas se abateria sobre a Babilônia dos últimos dias também para destruir os orgulhosos, os malvados e seus aliados. Então, voltando a falar, né? Destruição tanto naquela época quanto nos finais dos tempos, né? Quando vai se abater sobre a Babilônia espiritual, né? Dos últimos dias, em que os orgulhosos vão ser destruídos e tudo mais vai acontecer em preparação para que possamos ter um milênio, né? A glória terrestrial ali na parte do milênio. 19 a 22. Assim será a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais haverá habitação nela, nem se habitará de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras uivarão umas às outras nas suas casas desoladas, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegado o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Que coisa séria. Então, na época de Isaías, falando um pouquinho sobre esses versículos aqui, Babilônia não era ainda o império mundial. Então, assim, quando Isaías falou sobre essa profecia, Babilônia ainda não era o que Babilônia se tornaria, né? Isso aconteceu na época de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ele empreendeu um programa de construções que ele fez, então, com que Babilônia se tornasse uma das mais notáveis cidades do mundo antigo, para a gente ter ideia. Só que depois de muito tempo, então a gente vê a importância da profecia aqui, né? O poder de profecia que Isaías tinha. Era uma coisa que as pessoas nem imaginavam o que Babilônia se tornaria ainda, né? Então, depois de muito tempo, Babilônia foi conquistada por Ciro e Babilônia então foi declinando pouco a pouco, né? Depois que Ciro conquistou a Babilônia. Mas já no tempo de Cristo, só para a gente ter uma ideia, Babilônia já estava em ruínas e totalmente desabitada. Então foi exatamente o cumprimento dessa profecia que ele falou aqui. Lá no versículo 2 do capítulo 14. Vamos ler o primeiro, ó. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E juntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. Aqui a gente está começando a falar, na verdade, nesses versículos, sobre processo de reunião ou de coligação que aconteceria com Israel. Então, ele fala um pouquinho aqui sobre que Israel seria reunida e desfrutaria o descanso milenar. No versículo 2, e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. Quando ele fala que os povos os receberão, a gente está falando sobre outras nações ajudariam Israel nesse processo, que é o que acontece no processo de coligação. E os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá como servos e como servas na terra do Senhor. E reduzirão ao cativeiro aqueles que os haviam feito cativos, e dominarão sobre os seus opressores. Então, aqui no manual fala o seguinte: o processo de coligação de Israel na sua terra prometida será facilitado por outras nações ou por outros povos, que colaborarão para que os seus filhos retornem dos confins da terra. Então, essas outras nações esposarão a causa de Israel e esta se transformará de cativa em dominadora dos seus captores. Essa condição privilegiada se concretizará plenamente na gloriosa paz mundial, usufruída pelos fiéis que realmente conquistaram a Babilônia, ou seja, aqueles que venceram o mundo.
aqueles que se santificaram e que estão preparados para poder viver no tempo do milênio. Lembrando, milênio, glória celestial, glória terrestrial. São pessoas que ressuscitaram para esse tipo de glória, ok? Lá no versículo 12 a 15, aqui fala uma coisa interessante também sobre o papel de uma outra pessoa durante todo esse processo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Está falando do papel que aconteceria de Lúcifer, né? Que Lúcifer, que é chamado de estrela da manhã, como ele ia cair, né, do céu, ou seja, como ele fala aqui, como caísse do céu, ele está falando da vida pré-mortal dele, né? Que ele foi banido junto com um terço da vida pré-mortal. Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho d'alva? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono, e no monte das congregações me assentarei ao lado do norte. Ou seja, ele teria um grande poder sobre o mundo, né? Na verdade, Lúcifer, ele teve grande poder sobre a Babilônia, sobre o mundo, a Babilônia espiritual. Isso voltando, falando um pouquinho daquela época, é o que aconteceu com Babilônia, é o que aconteceu com Nabucodonosor. Ou seja, eles tinham grande poder sobre o mundo, mostrando como Lúcifer, ele tinha grande poder sobre o mundo naquela época também. E tu subirei acima das alturas, das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo. Ou seja, ele está falando exatamente o que aconteceria com Lúcifer aqui. Ele que se disse, né, que seria o, como fala aqui, né, subiria acima das alturas das nuvens, seria semelhante ao Altíssimo. Realmente, ele teve um grande poder, né? Ele tem um grande poder sobre a Babilônia espiritual, sobre o nosso mundo hoje. Só que aqui está falando uma profecia que realmente aconteceria contra ele. E contudo, derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo. Pensa por um momento, né, na sepultura de Satanás. Não tendo recebido um corpo, ele jamais vai ter uma sepultura ou um monumento qualquer, né, de qualquer espécie. E embora ele fosse rei soberano do imenso império de muitas terras e séculos de Babilônia espiritual, não admira que os reis da terra, que embora tendo sido iníquos na mortalidade, ainda assim conseguem herdar o reino celestial. Se maravilhem com seu fim ignóbil. Ou seja, Lúcifer, que foi quem foi, que ele é o rei do mundo, imagina, nenhuma sepultura ele terá, porque ele nunca vai ter um corpo físico. Olha o versículo 18 e 19. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como a veste dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como corpo morto e atropelado. Sério isso, né? Lá no versículo 24 a 27 do capítulo 14, ele fala de algumas condenações que aconteceriam em alguns lugares específicos, né, que faziam parte ali do reino da Babilônia. Então, no versículo 24 e 27, ele fala o seguinte: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e atropelarei para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que se determinou sobre toda essa terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás?
Então aqui ele está falando de um peso, né, de uma condenação que aconteceria à Assíria, né? Ou seja, lá no tempo de Ezequias, isso iria acontecer, ok? No versículo 28 a 32, ele fala o seguinte: no ano que morreu o rei Acás, aconteceu este peso, aconteceu outro tipo de condenação. Não te alegres, ó tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que se feria, porque da raiz da cobra sairá um basílico, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz. Ele matará os teus remanescentes, falando do povo de Filistia, ou seja, são os filisteus, ok? Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, está toda apavorada, porque do norte vem uma fumaça, e nenhum solitário haverá na sua congregação. Quando a gente está falando sobre Filístia, aqui, sobre os filisteus, eles eram inimigos, assim, sedentos de Israel, contra Israel. Então, a Filistia, ela fazia parte do território Judá e Judéia, até Roma conquistar. Quando Roma conquistou aquela região de Judá e Judéia, né, que era Jerusalém naquela época, os romanos então mudaram o nome daquela região para Palestina. Então é o nome que nós conhecemos até hoje, tá? Então, Palestina seria uma forma latina do termo filisteus. Só que aconteceu naquela região foi que o povo, na verdade, do Senhor, ele foi aumentado naquela região. Então, da mesma forma, apesar de tudo o que foi falado aqui de condenação que aconteceria contra né, os filisteus, né, que era um povo que lutava contra Israel, o povo do Senhor radicou-se naquela região, apesar de tudo isso. Então, da mesma forma, falando dos dias atuais, né, Sião será estabelecida enquanto todos os seus inimigos, os inimigos espirituais, né, Babilônia, Assíria, Filístia, serão impotentes para impedi-la e cairão. Então, ele faz essa profecia aqui falando que nos últimos dias essas mesmas coisas aconteceriam para que Jerusalém, ou seja, para que o povo do Senhor tivesse a sua recompensa. No capítulo 15 a 16, fala sobre Moabe. Então, Moabe, ele foi o filho primogênito da filha mais velha de Ló. Então, cujo povo se radicou ao leste do Mar Morto. Tá? Moabe, a gente está falando de um povo que foi originário, né, do filho primogênito lá da filha mais velha de Ló. Ou seja, está falando dos moabitas. Então, esse povo, né, se radicou ao leste do Mar Morto, na região ao norte do rio Zered. Então, estou pegando algumas informações aqui do manual do Instituto também. Então, os moabitas, eles são, portanto, primos dos israelitas, mas estavam sempre brigando com os israelitas, né? Então, nesses dois capítulos, capítulos 15 e 16, Isaías revela o destino, promovendo que um dia o Senhor se lembraria de seus convênios com Israel. Então, existe uma promessa aqui também. Então, o Senhor se lembraria dos convênios que ele fez com Israel, congregando-os de todo o mundo para estabelecer convênio eterno com eles, enquanto Moabe seria condenada à destruição. Lá no capítulo 15, versículo 2 a 3, fala o seguinte: vai subindo a Bagite e a Dibon, aos lugares altos para chorar. Moabe uivará, sobre todas suas cabeças haverá calva, e toda a barba será raspada. Então, falando sobre raspar cabelo, barba, né? Raspar a barba naquela época era um sinal de vergonha, né? Um sinal de grande vergonha na antiga Israel. Então, esse versículo ele quer dizer que o pretenso orgulho, né, e a eminência dos moabitas se transformaria em vergonha e opróbrio. Então, esse orgulho que eles tinham, né, cairia por terra, na verdade. Versículo 5.
O meu coração dá gritos por Moabe. Fugiram seus fugitivos até Zoar, uma novilha de 3 anos, porque vai subindo com choro pela subida de Luite, porque no caminho levanta um lastimoso pranto. Então, Isaías aqui, ele prediz que apesar do vigor e força de Moabe, né, que eles tinham naquela época, forças poderosas dos países do norte a destruiriam dentro de somente 3 anos. Isso está lá no capítulo 16, versículo 14. Essa profecia cumpriu-se com a invasão assíria, sob o comando de Senaqueribe. Então, isso realmente veio a acontecer. Versículo 8 a 9. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, a saber, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, como também contra os remanescentes da terra. Em outras palavras, né, falando desses 2 versículos aqui, a gente está falando que haveria destruição e carnificina generalizada, o inimigo chegando ao próprio centro de Moabe. Então, Isaías ele revela aqui que o relacionamento de Judá e Moabe mudaria, pois o leão, que é Judá, assolaria os remanescentes de Moabe, tornando-os então seus vassalos, ou seja, eles se tornariam os escravos ali de Judá. Então, tanto Israel como as nações do mundo serão humilhadas por Deus. Israel ele precisou passar por esse período de humilhação. Então, e na verdade a gente vê isso acontecendo até hoje, né? Mas o Senhor lhe promete, contudo, por exemplo, lá em Isaías 17, versículos 6 a 8, fala o seguinte: porém ainda ficarão nele alguns respigos, como no sacudi de oliveira, em que só 2 ou 3 azeitonas ficam na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 de seus ramos frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atenderá o homem para seu Criador, e os seus olhos olharão para os santos de Israel. E não atentará para os altares, obras de suas mãos, nem tampouco olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para as imagens do sol. Então o Senhor promete, contudo, apesar de tudo que aconteceu, que dessas nações pagãs, assim como dos israelitas, serão preservados alguns remanescentes. Então, quando fala aqui que alguns rabiscos, seriam alguns remanescentes que seriam preservados. Então, rabiscos aqui refere-se a frutos isolados que restam no pé, como no caso das oliveiras, né? Cuja colheita se fazia sacudindo os galhos e nas quais sobravam azeitonas nos ramos mais altos. Como Israel, esses remanescentes dos gentios se voltarão a Deus e abandonarão suas falsas religiões. Então haverá uma volta dessas pessoas para Deus novamente, que é a promessa, né, da coligação de Israel. E a gente vê isso se cumprindo. O presidente Joseph Fielding Smith ele comenta que o primeiro versículo de Isaías 18 seria melhor entendido se nós falássemos da seguinte forma: salve terra que ensobra com as suas asas. Então, o capítulo 18, na verdade, é um prenúncio, né, sobre a restauração do evangelho nas Américas. Porque quando ele fala assim, ai da terra que assombreia com suas asas, que está além dos rios da Cush. O presidente Smith, ele prossegue dizendo que os navios são navios ligeiros, que a nação alta e polida refere-se à terra de Israel, despojada de suas matas, e que a bandeira diz respeito à restauração do evangelho, que é o proclamado como estandarte ante as nações, que os missionários vão congregar a Israel dispersa, e que só os santos dos últimos dias conseguem entender plenamente esse capítulo, por referir-se à grande obra de coligação na qual estão engajados. Então, olha que interessante, né? Esse versículo, capítulo 18 todo, ele é falado sobre a restauração do povo, né? Sobre a coligação de Israel, e que
a gente, né, nós membros da igreja, temos a chance de compreender um pouquinho melhor essas coisas, né, porque fala das obras dos últimos dias, da restauração do evangelho. Lá no versículo 7 fala o seguinte: naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, o povo espalhado e despido, e o povo terrível desde o seu princípio e daí em diante, desde uma nação medida e atropelada, cuja terra os rios despojam, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Monte Sião, quando é falado nas Escrituras, a gente precisa entender que é quando é falado sobre Nova Jerusalém. Assim, uma vez que a igreja estiver restaurada e Efraim dar início à coligação de Israel dispersa, está no manual do Instituto também, eles podem apresentar então ao Senhor a casa restaurada de Jacó, como presente que lhe agradará. Então a Bíblia traduz a frase de Isaías 18, um povo terrível desde o seu princípio, como nação sempre temida. E a frase, cuja terra os rios dividem, como terra cruzada por rios. Essas passagens referem-se à América, onde deveria ocorrer restauração. Olha que interessante isso, né? Capítulo 18 aí mostrando tudo sobre o que iria acontecer nas Américas. Capítulo 19, versículo 3. E o espírito dos egípcios se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. Então consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos e mágicos. Então, para a gente poder entender, né, quando fala sobre mágicos, adivinhos, etc., a gente está falando sobre feiticeiros. Então, feiticeiro é todo aquele que se dedica a esse ofício em praticar a arte da magia negra, que tem um pacto com Satanás, que é mágico, ele pode ser tanto homem quanto mulher. Então, aqui nesse capítulo 19, ele está falando sobre o peso ao Egito. Então, a gente já viu aqui o peso que aconteceria à Babilônia, o peso à Síria, o peso aos filisteus, e agora a gente está vendo aqui o peso a Egito. Tá? Lá no versículo de 8 a 9, ele fala sobre pescar, linho fino e tecer. Então, sobre três coisas aqui, né? Essas três coisas, elas representavam as principais indústrias do Egito, pelas quais o país era muito renomado. Então, pescar, que era a arte de pesca, né? Linho fino, que eram as roupas que eles tinham de tecido fino, né? E tecer, que era exatamente a arte de poder produzir esse linho fino, né? Então, pescar era de suma importância naquela época. O linho fino, por eles fabricado, era mundialmente conhecido. Então, usava-se esse tecido branco nas coberturas sagradas no tabernáculo de Moisés. E o pano branco era uma espécie de tela de algodão usada para as roupas comuns no Egito. Então, fracassar nessas três coisas seria, então, como se fosse uma calamidade nacional. Então, Isaías ele prediz aqui uma calamidade nacional que aconteceria contra o Egito, nesses versículos 8, 9, que fala: e os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. O Elder Bruce McConkie usa uma citação para mostrar por que Isaías talvez haja usado vizinhos como Egito, Moabe e Babilônia para ilustrar a iniquidade dos últimos dias. Né? Ele fala o seguinte: Babilônia representa a sua idolatria. O Egito representa a sua tirania. Sodoma representa a sua profunda corrupção. Jerusalém, a sua pretensão de santidade baseada em privilégios espirituais, embora sendo o tempo todo assassina de Cristo na pessoa de seus membros. Então, que interessante, né? Se a gente parar para poder falar um pouquinho do simbolismo desses locais, né? Então, Babilônia representando a idolatria, Egito representando tirania,
Jerusalém representando pretensão de santidade baseada em privilégio espiritual. Não é o que a gente vê hoje em dia. Basicamente é o que acontece, né? Nos dias de hoje. Lá nos versículos 11 a 14 do capítulo 19, existe uma promessa, né, claramente ilustrada de que os líderes das principais regiões do Egito agiriam como loucos, mostrando-se então incapazes de salvar o seu país. Lá nos versículos 16 a 17, fala que nos últimos dias Judá despertaria terror no coração dos egípcios, por ter se cumprido parcialmente na Guerra dos 6 Dias, que é o que aconteceu, né? Lá em 1967, existiu essa Guerra dos 6 Dias, né? Então, cumpre exatamente o que foi falado aqui, que Judá despertaria terror no coração dos egípcios. E essa Guerra dos 6 Dias mostra que Israel dizimou as tropas egípcias nos primeiros 2 dias de luta. Os versículos 24 e 25 são de particular interesse para os santos dos últimos dias, pois promete a futura possibilidade de o Egito e outras nações daquela parte do mundo abraçarem então o evangelho restaurado. Israel agora alcançou o grande objetivo de seu chamado, ser uma bênção no meio da terra, sendo que todas as nações são aqui representadas pelo Egito e a Síria. Até agora, só foi desvantajoso para Israel estar situado entre o Egito e a Síria, o que ficou perfeitamente provado pela história, tanto do reino efraimita como o reino de Judá. Está no manual do Instituto, tá, galera? Quando Israel confiou no Egito, viu-se enganada. Quando confiou na Síria, acabou escravizada por ela, além de ter seu Egito se tornado seu inimigo. Assim, pois, Israel vivia exprimida dolorosamente entre os dois grandes poderes da terra. Mas como tudo isso será agora alterado? Egito e a Síria unir-se-ão em Jeová. Israel, então, é a terceira parte dessa aliança. Israel já não é mais o único povo de Deus, a criação de Deus, a herdeira de Deus. Mas isso tudo se aplica ao Egito e à Síria agora, bem como Israel. Isso falando no papel da coligação de Israel. Lá no capítulo 20, versículo 2, 3 e 4, fala o seguinte: no mesmo tempo, falou o Senhor pelo ministério de Isaías, dizendo: vai, solta os teus lombos, o pano do saco, e descalça os teus sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Quando fala aqui indo nu e descalço, né, era uma ordem que foi recebida por Isaías. Essa nu não é na questão moral, né, mas é porque simplesmente era contrário ao costume da época. Você está nu de cima para, né, da parte das pernas para cima, né? Você está sem camisa, por exemplo. Isso era o sinal de nudez. Então, a ordem recebida por Isaías era simplesmente o contrário ao costume da época e não à decência moral. Ele deveria tirar a roupa de luto e pregador de arrependimento, ficando só com sua túnica, mostrando-se assim nu e descalço em público. Falando um pouquinho sobre Babilônia, né, lá no capítulo 21, Babilônia era uma cidade que ficava numa quente poeira planície no Vale de Eufrates, antigamente. Porém, antes de se construírem barragens que evitassem as enchentes, toda a primavera, na planície inteira, ficava submersa durante as cheias do rio Eufrates. Assim, a Babilônia se achava tanto no deserto como no mar. Então, nesses versículos aqui, versículo 1 e 2 do capítulo 21, fala que Babilônia estaria sobre muitas águas, ou seja, sobre muitas nações. E o mar representaria, então, o domínio da Babilônia e o deserto, a futura perda de seus domínios. Então, a gente tem duas representações aqui. O mar representando o domínio da Babilônia, né, sobre muitas nações, e o deserto representando, então, a futura perda de seus domínios.
Versículo 3 e 4 do capítulo 21 fala sobre a destruição da Babilônia, e falando que não era uma coisa agradável de se contemplar. Então, se a gente for ver aqui no versículo 3 e 4, fala o seguinte, Isaías falando, né? Quando ele obteve essa revelação sobre a destruição de Babilônia. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderam de mim, como as angústias do que dá luz. Já me encurvo ao ouvir, estou perturbado ao ver. O meu coração anda errante, avora-me o horror, e o crepúsculo que eu desejava se me tornou em tremores. Essa é a reação de Isaías ao ver a destruição de Babilônia, ao presenciar a destruição da Babilônia naquela época. E alguns comentaristas também falam que, na verdade, Isaías ele viu aqui a destruição da Babilônia dos nossos dias. E esse foi o sentimento que ele teve da destruição da Babilônia mundana antes da vinda de Jesus Cristo. Então, apesar de necessária, tal destruição seria, então, uma grande calamidade, né? Seria uma grande destruição, e seria uma coisa muito dura de se ver, apesar da necessidade disso. Capítulo 22 fala sobre o peso contra Jerusalém, ou seja, as profecias contra o que aconteceria em Jerusalém. No versículo 12, fala o seguinte, e o Senhor Deus dos exércitos chamará naquele dia ao choro e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingir-se de pano do saco. Porém, eis aqui regozijo, a alegria, matando-se vacas e degolando-se ovelhas, comendo-se carne e bebendo vinho, e dizendo-se, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui fala exatamente sobre aquele tipo de sentimento que as pessoas têm hoje em dia, né? Vamos lá comer, beber, divertir, porque amanhã a gente se arrepende. E nesses versículos aqui, a gente fala do prenúncio, né, da destruição que aconteceria sobre Jerusalém. E do prenúncio que aconteceria à Babilônia espiritual. Versículo 20 ao 25 fala o seguinte, e acontecerá naquele dia que chamarei meu servo Eliaquim. Galera, Eliaquim significa ressurreição do Senhor, ou, em outras palavras, meu Deus ressurgirá. Assim, esse nome, na verdade, está sendo referência a Cristo. Essa é uma profecia messiânica que é feita aqui, nos versículos 20 a 25. Além disso, o nome simbólico de Eliaquim, né? Ele torna-se, então, representativo a Messias, o Salvador, especificamente nos versículos 23 a 25, quando ele fala, o nome significa Deus levantará. Então, nos versículos 21, ele fala o seguinte, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com seu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, falando sobre Cristo. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E pregá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Quando ele fala sobre pregar-o-ei como um prego, né, está falando sobre o sacrifício que iria ser feito por Cristo, né, de ser pregado numa cruz. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que isso seria como um trono de honra para a casa de seu pai, né, que foi o papel da expiação dele. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, como também os de utensílios menores, desde as taças até os odres. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado no lugar firme será tirado e será cortado e cairá, e a carga que nele está será destruída, porque o Senhor o diz. Então, nós vimos aqui profecias relacionadas ao Senhor, a Jesus Cristo, né? Que ele seria, então, a esperança de salvação e vida eterna, que viria somente por ele
por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O poder governante em Israel foi exercido por Judá, sendo particularmente evidente no reino de Davi. A chave da casa de Davi, ou seja, o direito a governar, era um símbolo através do santo sacerdócio de Deus. Este poder se projetava e centralizava-se no Senhor Jesus Cristo, a quem foi dado o poder de fechar e de abrir, poder esse que ninguém consegue anular. João e Isaías mostram claramente que a chave de Davi, isto é, o governo, estariam então sobre os ombros do Salvador. O prego no lugar firme é a expressão claramente messiânica, simbolizando a terrível realidade da cruz. Embora seja apenas uma parte do sofrimento do Senhor, que o fez tremer de dor e sangrar por todos os seus poros. Assim como o prego, colocado em lugar seguro, prendia na cruz o corpo do crucificado, o próprio Salvador é para todos os que quiserem um prego em um lugar firme, pois deu-lhes poder para que ninguém precise perder-se. À medida que Cristo leva os redimidos ao Pai, a glória torna-se sua, e os redimidos e sua descendência tornam-se parte da família celeste e do trono de Deus. Irmãos, eu sei realmente que Isaías é um livro muito especial. E ele é um livro que presta testemunho de Jesus Cristo o tempo todo. Presta testemunho sobre o quanto Jesus Cristo tem papel fundamental, né, para que Babilônia seja vencida nesse processo de santificação. E esses capítulos, apesar de falar tanto da parte histórica, eles mostram para a gente o quanto que o poder de Cristo ele é poderoso. E o quanto que esse poder faria diferença na queda de Lúcifer, na queda da Babilônia espiritual. Só para a gente encerrar, o capítulo 23, ele fala de um peso contra Tiro. Então, Tiro era o centro comercial daquela época, né? Então, ele fazia parte ali da Fenícia. Então, Tiro representa o mundo e assim acabaria merecendo julgamentos de Deus. Como aquela era considerada uma prostituta que comete fornicação com os reinos do mundo, porque ela era um centro comercial, fala então da destruição de Tiro, né? De como que isso ia acontecer. Os 70 anos referem-se ao seu futuro julgamento. E Isaías 23 mostra então que eventualmente as mercadorias de Tiro, né, tudo que era como mercadoria, porque era um centro comercial, ou seja, o mundo, acabariam sendo usados então de maneira adequada na edificação do reino de Jeová, né? Tudo que iria ser destruído serviria, na verdade, para restituição e para volta, na verdade, de Jesus Cristo para o milênio. Então, nós vemos todas as profecias acontecendo nos dias de hoje também. E eu volto com aquela pergunta lá no início. Tá? Então, suponha que alguém lhe diga que os chamados capítulos de peso de Isaías tiveram seu valor naquela época, mas encontram pouca aplicação nos tempos modernos. O que você responderia? Me diz aí nos comentários, o que você diria sobre esses capítulos que nós discutimos hoje? Né? Que versículos vocês poderiam utilizar para defender essa sua afirmação? Eu gostaria que vocês pudessem comentar, então, aí embaixo. Eu acho que a grande coisa, né, a coisa mais importante, na verdade, é que possamos entender a aplicação das Escrituras na nossa vida. E eu tentei mostrar nessa aula, apesar de ter ficado um pouquinho longa, mas eu tentei mostrar nessa aula algumas coisas que aconteceriam contra aqueles que lutavam contra o Senhor, né? E algumas coisas que eram relacionadas a povos que estavam ali juntos com a Babilônia, mostrando exatamente o que poderia acontecer
nos últimos dias, em preparação ao milênio do Senhor. Então, que possamos pegar esses detalhes e mostrar e ver como que essas coisas realmente podem ser aplicadas em nossa vida. Então, eu gostaria de deixar esse desafio para a gente e que vocês escrevam aí embaixo, comentem embaixo, de que forma nós podemos aplicar esses versículos relacionados aos pesos, a esses lugares específicos da Babilônia, né? De que forma nós podemos aplicar para a nossa vida, para a nossa geração que estamos vivendo hoje. Eu deixo esse desafio, então, para a gente, beleza? Irmãos, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por aguentar nesse vídeo um pouquinho mais longo aqui, mas realmente eu precisava comentar sobre essas coisas para que nós fechássemos esse círculo, né, relacionado aos pesos contra a Babilônia, né, que são falados aqui no livro de Isaías, que possamos aprender sobre essas coisas, ok? Principalmente colocar em prática em nossa vida também, beleza? Não esqueça aí de curtir o vídeo, comentar, né, compartilhar com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ok? A gente se vê então no próximo vídeo, falando um pouquinho mais sobre Isaías. Chegamos à metade, hein, galera? Daqui a pouco está terminando a nossa saga Isaías. Obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima, hein?